Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem acessando esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre análise bivariada, que é um conceito bem importante para a e é um conceito que se considera intermediário. Nesse momento, provavelmente vocês já viram a parte de análise descritiva dos dados e agora vocês estão passando para essa parte da análise bivariada. É importante ressaltar que o que nós vamos ver aqui nesse vídeo é referente à utilização de um sistema, de um software para a realização dessas técnicas estatísticas. Então, é importante que vocês já tenham o domínio da bioestatística para entenderem o que é um teste de hipótese, que é algo que nós vamos trabalhar bastante aqui nesse vídeo, para que vocês possam aproveitar melhor essa parte de uso do software, que seria mais voltado para a informática mesmo. E nós vamos ver três técnicas básicas de análise estatística bivariada. As análises estatísticas bivariadas entre duas variáveis categóricas, entre duas variáveis numéricas e entre uma variável categórica e uma variável numérica. E antes de iniciarmos especificamente os cruzamentos das análises bivariadas, é importante ressaltar o que o tipo de variável tem que ter sido definido adequadamente no SPSS, no software, antes da realização dessas análises, porque senão não vai dar certo. O programa nem executa os comandos que nós vamos utilizar de análise bivariada. E onde é que vocês podem ver qual é o tipo da variável, né? Aqui vocês podem observar que nós temos uma variável que é uma variável string, ou uma variável de caracteres, que ela foi registrada utilizando caracteres. Aqui uma variável contínua, uma variável numérica, que foi registrada utilizando números. Aqui outra variável contínua, outra variável numérica, que também foi registrada utilizando números. E aqui nós temos uma variável que foi registrada utilizando números também, mas que é uma variável categórica. Ela é uma variável do tipo 0 ou 1, que foi registrada com números, mas que na verdade é uma variável categórica. Então, o SPSS poderia ter interpretado essa variável como uma variável numérica. E aí vocês precisariam dizer para o SPSS que a gente está trabalhando aqui com categorias e não com números. Então vocês viriam aqui em visualização da variável e aqui no tipo da medida vocês iriam fazer essa troca. Se estivesse aqui como escala, que é como o SPSS chama variáveis numéricas, vocês iam chamar para nominal. Aqui no nosso banco já estão todas adequadas, né? Aqui é um banco de crianças, em que a gente está estudando desenvolvimento infantil. E aqui eu tenho o sexo da criança, aqui a idade da criança, o peso da criança e se a criança tem algum atraso no desenvolvimento infantil. Então vamos aos comandos. Nós vamos iniciar fazendo o comando entre duas variáveis categóricas para calcular o Q quadrado, que é uma das principais medidas de teste de hipótese. Para fazer esse teste, vocês vão vir aqui em analisar, depois estatística descritiva, depois tabela de referência cruzada. Vocês vão colocar uma das variáveis nas linhas e outra da variável nas colunas.
Vocês podem colocar mais de uma variável na linha e mais de uma variável na coluna. E aí o SPSS, para cada parzinho de 2, vai fazer o cálculo estatístico que a gente solicitar. Para que ele calcule o Q quadrado, vocês precisam vir aqui em estatísticas e pedir o teste do Q quadrado. Só clicar aqui e ele vai fazer o teste do Q quadrado. Aqui vocês vão observar que nós temos vários outros testes, então eles são bem importantes e são bem utilizados em estatística. Por exemplo, o ordinal, se a variável for ordinal. O McNemar, que é se a variável for pareada, do tipo antes e depois, então elas são bem importantes também. Mas a gente vai trabalhar mais com Q quadrado. E eu vou pedir também o risco para que ele calcule a odds ratio e a razão de prevalência, né? Ou o risco relativo, dependendo do tipo de estudo. Então você vai clicar aqui também, deixar esses dois marcados e clicar em continuar. Clicar em continuar e clicar em OK. Automaticamente ele vem para a janela de resultados, né? Aqui vocês já estão vendo o resultado. Então, aqui ele apresenta quantos casos foram utilizados nessa análise. Eu tenho quase 3.600 casos nesse banco, sendo que aqui no cruzamento entre essas duas variáveis só 3.283 entraram, porque eu tinha casos ausentes. Aqui a gente tem a tabela 2 por 2, que é a tabela de contingência, que vocês viram na parte de bioestatística. E aqui eu tenho o resultado do teste do Q quadrado. Dentro desse resultado do teste do Q quadrado, vocês vão ver que toda a família do teste de Q quadrados foi realizada aqui. O teste de Q quadrado é uma família, né? São vários testes. Então, vocês podem escolher qual teste vocês vão utilizar. Os mais comuns são o Pearson e o Fisher, sendo que o Fisher normalmente é o mais robusto. Então, a gente normalmente indica que vocês utilizem ele. E o SPSS chama o valor de P de sig, ou de significância. Então, todos os testes que a gente vai fazer no SPSS, onde vocês virem significância, na verdade, vocês podem ler como valor de P. Então, aqui a gente tem o valor de P para esse teste exato de Fisher. Aqui, onde a gente tem valor IGL, é o valor da próprio cálculo do valor crítico do Q quadrado, aquele que vai para a curva, como vocês viram na aula de estatística, e aqui o grau de liberdade, que normalmente a gente não cita nas publicações, a não ser que seja uma revista específica que solicite isso. E aqui a gente tem as razões de chance, ou odds ratio, como normalmente se fala em inglês. Então, quando vocês quiserem calcular também a odds ratio, através desse resultado aqui das estimativas de risco, vocês podem ver as razões de chance ou as odds ratio. Da mesma forma, vocês podem ver os riscos relativos que estão calculados aqui embaixo, para cada um dos grupos, né? Para a presença de atraso de desenvolvimento para os grupos. Agora nós vamos fazer a comparação de duas médias, ou seja, a gente vai fazer a comparação de uma variável numérica em dois grupos de uma dada variável categórica. Para fazer isso, nós vamos vir em analisar, comparar médias, e a gente vai vir em amostras independentes de teste T. Aqui nós vamos definir a priori que o teste T vai ser utilizado. O teste T é um teste muito robusto para variáveis numéricas, como vocês já viram na estatística, e deve ser utilizado com variáveis com distribuição normal. Nós não vamos entrar hoje na análise da distribuição dos dados, porque isso foi visto na parte de descrição. Mas bem, eu quero comparar se o peso das crianças, por exemplo, é diferente entre os sexos das crianças. E eu vou definir os dois grupos que eu quero que sejam comparados, certo? Aqui a gente vai sempre ter que definir dois grupos dentro da variável categórica para que o SPSS faça essa comparação. Uma vez definidos os grupos, a gente pode clicar em OK. Se vocês tivessem usado o ANOVA, vocês não precisariam definir os grupos, porque no ANOVA todos os grupos seriam comparados entre eles numa análise post-hoc.
mas isso nós falaremos em um outro momento. Bem, então aqui nós estamos na tela de resultados, depois de fazer o OK na tela anterior. E aqui vocês podem ver as estatísticas descritivas de cada um dos grupos. Vejam que para meninos, que é o número um, eu tinha 1.786 casos, para meninas 1.779. E aqui a gente tem as médias de peso em quilos, o erro e o erro padrão, que pode ser utilizado para calcular intervalos de confiança, por exemplo. Mas o que nos interessa agora são os valores de P da análise bivariada. Então aqui a gente tem o valor de P do teste de Levene para definir se as variâncias são iguais ou não. E aqui vocês podem ver que as variâncias são iguais, porque o valor de P é não significativo. E como as variâncias são iguais, o valor de P do teste T, que nós vamos utilizar, é esse valor de P aqui, que é o 0,373, ou seja, não existe diferença significativa no peso entre meninos e meninas nessa amostra considerada. Por último, nós vamos fazer uma análise bivariada entre duas variáveis numéricas, ou seja, uma análise de correlação. Então, vocês vão vir analisar, correlacionar bivariável. E aqui vocês vão escolher quantas variáveis numéricas vocês quiserem. Aqui vocês vão escolher quantas variáveis numéricas vocês quiserem para fazer a correlação. Eu vou escolher essas duas, vou passar para o lado de cá e elas vão ficar aqui. Poderia ser mais de duas e ele faria todas por todas. E aqui vocês vão escolher qual coeficiente de correlação vocês querem. O principal é escolher entre Pearson e Spearman, Pearson para variáveis com distribuição normal e Spearman para variáveis com distribuição não normal. E aqui vocês podem dar o OK de novo. E aqui nós vamos para correlação. Se nós tivéssemos mais variáveis, nós teríamos uma tabela de correlação de várias variáveis por várias variáveis. Mas aqui nós só temos duas. Então, nós vamos ver se existe correlação entre idade e peso. E nós vamos utilizar esse valor de P aqui, da significância, e temos um valor de P de 0,051. Bem, pessoal, então com isso nós vimos os três tipos principais de análise bivariada entre as variáveis categóricas e numéricas. Com isso, vocês já devem ter um instrumental razoável para as pesquisas científicas de vocês, porque a grande maioria dos trabalhos pode ser analisado utilizando uma dessas três técnicas. Espero que tenha sido útil para vocês. Meu nome é Hermano Rocha, sou professor do Departamento de Bioestatística da UFC e eu agradeço a atenção de vocês. Tchau.